Ossos estão sendo quebrados. Vamos lá para análise da letra da música The Contortionist. A contorcionista. Torci todos os meus membros por você. Dois deles em nós e dois deles em laços. Nó de amarrar, né? Fitas amarradas como um nó de forca. Imagino se algum dia elas vão se afrouxar. Galera, eu gosto muito da Melanie Martinez, gosto muito porque ela é muito conceitual, todo o álbum, toda a arte, tudo que ela faz é muito conceitual. Ela é uma ótima letrista, que eu acho que é ela que faz, e tudo tem duplo sentido. Tudo, tudo que ela traz, ela tá dizendo uma coisa e você consegue interpretar e levar para uma outra coisa. Então aqui, né, como o próprio nome da música diz, é uma contorcionista que tá se esforçando, ela tá fazendo o número dela. Só que uma contorcionista, ela faz esse número pro público, né? Mas aqui é endereçado a uma pessoa, né? Torci todos os meus membros por você, dois deles em nó e dois deles em laços. Então, vamos botar aqui, ela deu um nó nos braços e fez um laço com as pernas, né? Fitas amarradas como um nó de forca. Imagina se algum dia elas vão se afrouxar. Me parece que ela tá colocando um laço de presente, sabe? Fitas amarradas ali. Ao mesmo tempo também pode fazer parte do número. E no conceitual, né? No que não tá dizendo ali de cara, eu consigo interpretar de uma forma em que ela precisa se diminuir para caber dentro de, talvez de um relacionamento, dentro de um padrão que está sendo imposto ali. E isso está sendo colocado de forma que ela precisa talvez até se ferir, sabe? Ela precisa se desdobrar, se dobrar literalmente para caber dentro de um ambiente, dentro de um relacionamento. Ainda está muito vago, né? Vamos continuar a letra aqui. Eu não quero me machucar por você, segurando minhas palavras até meu rosto estar azul. Eu não me importo de verdade com a sua galera. Você pode dizer a eles o que queria. Então, para mim, isso tá falando de relacionamento, né? Agora com essa segunda parte aqui. E pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de família. A Melanie Martinez, ela traz muito essa questão de se enquadrar na família e relacionamento amoroso também, mas ela tem muito forte isso de traumas infantis, traumas da adolescência, né? Então, quando chega na letra e diz, eu não quero machucar por você, segurando minhas palavras até meu rosto ficar azul. Ela falou, pô, eu tô passando por tanta coisa, eu não quero passar por isso, eu não quero que eu fique calado, eu quero fazer outras coisas. Então, segurando minhas palavras até o meu rosto ficar azul, é tipo, eu tô de fato me segurando, me prendendo aqui, prendendo o ar, a respiração, que aí, sendo contorcionista, ela tem que prender a respiração, né? Mas nesse sentido figurado, tá se prendendo para não se expressar. Tá se diminuindo, mais uma vez, ela tá se diminuindo, se desdobrando para poder caber dentro de uma situação que não pertence a ela, que ela não deveria estar passando. Pra mim, essa é a parte mais empolgante da música, a parte que fica na cabeça, que fica um coro no fundo. Buns are crushing. E aí ela, pushing me. Ossos estão sendo esmagados, me empurrando. Corpo está sendo tocado, me amando. Sangue está pulsando, me puxando. Sentindo nada, me fudendo. Tá ficando dormente, né? Tá amarrado, tá ficando dormente. E essa repetição ela é quase como que uma contagem regressiva. A Melanie Martinez, ela tem um recurso na música, eu vou falar isso mais no final, mas ela utiliza um recurso de trazer sons, né? Ela traz efeitos sonoros para dentro da música, no tom da música, que se você não prestar atenção passa muito despercebido, que conta uma história da música, conta a história que a música está querendo passar. Nessa música em específico, você consegue ouvir estalos, né? Ossos estalando. E o que você ouviria de um contorcionista, né? Então, nesse pré-refrão aqui, eu consigo entender que é um momento em que tá acontecendo a ação de se contorcer para poder caber dentro de uma caixa, sabe? Então, os ossos estão sendo esmagados, o corpo está sendo tocado, tipo, tá sendo empurrado para dentro da caixa.
O sangue tá pulsando porque começa a prender ali a circulação, começa a ficar dormente e começa a sentir nada. E assim, o punch que ela dá, né? O pushing me, loving me, pulling me, fucking me, crushing me, touching me. Essas são quase como que ela falando o que ela tá sentindo. E também descrevendo o que o couro tá falando, né? Os ossos estão sendo esmagados, me empurrando. O corpo está sendo tocado, me amando. Isso aí já cabe muito no sentido figurado, né? De você tá se moldando para poder caber dentro daquele relacionamento, dentro daquela situação, daquela caixa que estão querendo te colocar ali, mas tá me amando por isso. Eu tô sendo aceito por isso, sabe? E no final eu tô me fudendo, sabe? Tô me ferrando por causa disso aí. E no refrão, estou cansada, sabe? Já vai entregando pra gente aqui aquela análise que eu estava fazendo, né? De estar preso dentro de uma caixa, de estar se contorcendo para fazer dar certo um tipo de relacionamento familiar, tipo de ser aceito pelos pais, de querer seguir aquela faculdade, de seguir aquela carreira, ou de mudar de casa, de parecer com etiqueta, o que a Melanie traz muito disso, e ela tá cansada. Cansada de me contorcer, eu quebro e estalo. Isso não é divertido. Entrei numa caixa enquanto você segurava uma arma. É claramente isso, gente. Isso é assim. Agora eu realmente não tenho dúvida de que traz essa conotação de estar se desdobrando, de estar se prendendo para se enquadrar, tá se cortando, se podando para poder se enquadrar. E tem a pressão disso. Entrei numa caixa enquanto você segurava uma arma. Isso é claramente alguém pressionando. É um namorado falando assim, cara, você precisa mudar essa roupa, você precisa mudar seu estilo, cortar seu cabelo, porque eu te amo. Sabe aquele namorado tóxico? Ou aquela namorada tóxica assim, poxa, você tem que deixar de ser assim porque eu te amo. Apesar de eu te amar, te conhecer desse jeito, mas agora você precisa deixar de ser assim. Ou os pais falando assim, não, eu quero que você siga, você entre para a faculdade de engenharia, você entre para a faculdade de direito, porque é assim. Se você não for, não vou te dar nada. Indo mais fundo, né, nessas possibilidades do que a letra traz, pode ser também você se se você é gay, por exemplo, se você está dentro do armário, você precisa se encaixar no armário. Precisa se contorcer, você precisa usar artifícios para você não dar pinta, para ninguém ficar sabendo. E aí você procura talvez uma igreja para você se prender ali, e entra no relacionamento e no final você não é feliz, que fica cansado, cansado de se contorcer, né? E aí, partindo para outra parte do verso, né? Torcendo todos os meus ossos como parafusos, esticando minha autoestima como você normalmente faz. Peguei você como um resfriado ou uma gripe, rezando para que algum dia eu seja imune. Você parar as duas aqui, né? As primeiras dois versos aqui, torcendo todos os meus ossos como parafusos, esticando minha autoestima como você normalmente faz. Isso para mim fala sobre máscaras, sobre você ter uma família também que é de fachada. E mais uma vez, a Melanie Martinez traz muito esse tema de família de fachada, de se enquadrar, de querer aceitar um padrão. E você é totalmente fora do padrão. Vai esticando a minha autoestima como você normalmente faz. Claro, tipo, eu imagino aquelas famílias de comercial de margarina que tem nos Estados Unidos lá. Eu não sei se a Melanie Martinez é estadunidense, mas dos Estados Unidos tem muito disso em que os pais cobram que os filhos sejam assim, não, a menina tem que ser líder de torcida, tem que ser bonita, tem que tirar nota boa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que seguir carreira, tem que ser dentista, tem que ser advogado. E às vezes a menina quer vender arte na praia, sabe? E eu sei que muita gente passa por isso aqui no Brasil também, de querer passar uma imagem de família perfeita, de querer passar a imagem de que tem um relacionamento perfeito, e no final tá tudo fodido. Peguei você como um resfriado ou uma gripe, rezando para que um dia eu seja imune. É aquele um laço que você não consegue desfazer, sabe? É aquele sentimento de estar preso numa coisa em que você não consegue fugir. Por mais que você tente, você
precisa ficar se contorcendo, porque o ímpeto de sair, o ímpeto de fugir daquilo ali que tá te causando essa dor, não rola. Você não consegue se desvencilhar dessas amarras, você não consegue sair de fato de um relacionamento que tá sendo totalmente tóxico pra você. E aí o que resta é rezar para que um dia você seja imune a esse relacionamento, sabe? Rezar para que um dia você não passe por esse relacionamento, mas e é isso, você vai ficar esperando só acontecer porque você mesmo não consegue fazer mais nada. E aí reforça isso aqui agora, né? Está em mim como uma tatuagem ruim, sempre sobre minha pele, mesmo quando ela é removida. Nunca tive a chance de desfazer. Posições que você forçou a entrar. Cara, isso aqui, como eu falei, ela constrói uma linha narrativa e agora ela está reforçando essa linha narrativa. Eu não tenho muito nem o que comentar porque eu vou ficar repetitivo, mas dá para ter a noção de que é isso. Você consegue perceber que a tatuagem é uma coisa que não sai, que é uma coisa que ela não consegue te vencilhar, que ela ficou tão marcada, tão traumatizada com aquilo ali, com aquele estilo de vida, que não consegue. E agora me deu até um insight, né, que se a gente forçar um pouquinho, a gente pode estar falando também sobre abuso, sabe? De que é uma coisa que marca tanto e você precisa fingir e você precisa ser escondido também. Olha, a gente tem várias linhas de pensamento assim dentro de uma contorcionista, né? Eu acho Melanie Martins maravilhosa por causa disso. E posições que você forçou a entrar. Cada vez que entra na caixa, entra de uma forma diferente, porque as pessoas mudam. Né? Se é uma criança que está sendo abusada, ela precisa esconder de uma forma, vira adolescente, esconde de outra, entra na vida adulta, esconde de outra. Né? E aí a gente volta pro Buzzer Christian, bodies touching, que repete aquela parte que eu falei antes. E agora, com essa conotação, né, de abuso, né, que pode ter acontecido, isso até fica um pouco mais gráfico da gente analisar, porque os ossos estão sendo esmagados, me empurrando, sabe? O corpo está sendo tocado, me amando. Talvez, né, faça muito mais sentido até com abuso. Né? Por isso que eu gosto de fazer análise sem roteiro prévio, né, que a gente vai também descobrindo junto o que pode estar rolando na música ali, e às vezes uma palavra muda. Eu não vou ficar falando muito sobre esse assunto, que pode ser gatilho para as pessoas, mas escuta a música, sabe? Escuta a música. E se for gatilho para você, procura ajuda se você não tiver, porque realmente ficou muito pesado. A análise está indo para lugares muito pesados. Eu não vou entrar muito nesse assunto. E aí, como repete o refrão, né? Eu tô cansada, mas só pra gente finalizar essa aspas que eu abri, essa teoria, né? Essa possibilidade de estar falando sobre o possível abuso, fica mais gráfico ainda, sabe? Eu tô cansada, cansada de me contorcer, isso não é divertido. Entrei numa caixa quando você segurava uma arma, você tá ameaçando, tá te forçando, cansado, sabe? Tô cansado. E falando da melodia da música, como eu comentei anteriormente, eu vou até tirar a tela aqui, porque foi para lugares pesados, assim, né? A melodia da música, a Melanie é muito gráfica na melodia, assim, muito gráfica. Não tem como não dizer outra expressão que consiga definir o que a Melanie Martinez traz musicalmente. Você consegue visualizar a história com o que está sendo tocado. Tem música que ela coloca tic-tac do relógio para poder sinalizar que tá na hora da saída da escola. Tem música que tem furadeira, tem música que tem um monte de coisa. Toda temática, toda música é um tema. Toda música da Melanie Martinez conta uma história e isso é incrível, sabe? Ela deve ter pessoas muito boas que fazem a produção musical dela, o produtor, o pessoal da mixagem, os músicos, sabe? A pessoa que pensa junto com ela o conceito. Deve ser pessoas muito, muito inteligentes. E a Melanie também parece ser muito inteligente para trazer esses elementos que fazem você embarcar numa viagem que
você não precisa de se esforçar muito para poder entender o que está acontecendo. E aí eu fiz um vídeo falando sobre conseguir identificar uma música boa, né? Foi até no react que eu fiz, né? Que eu não sei se saiu, se vai sair, se quando eu lancei esse vídeo já saiu. Mas nesse react eu falava sobre isso, que assim, a gente tem forma de saber quando uma música é boa de acordo com os elementos que tem nela. Mas basicamente, né, cravando aqui, ditando regra, é quando a música tem uma intenção, ela é feita com uma intenção e ela alcança essa intenção, sabe? Então, se a música ela tem essa objetivo de chocar, ou de trazer alegria, ou de trazer tristeza, e aí dentro dela tem elementos que vão fazer isso e te leva numa jornada em que chega nesse objetivo, ela é uma música boa. Pode ser um funk, você não gosta de funk, mas aquele funk ali é feito para poder talvez te excitar, te deixar com vontade de usar droga. Se tem elementos naquilo ali que vão te fazer isso, o objetivo está sendo cumprido. Aí vamos discutir. O objetivo disso é bom? Não é um objetivo bom. Mas a construção que é feita tecnicamente da música te desperta esse sentimento, aí a música é boa. Meio contraditório, né? Mas voltando a falar de Marlene Martinez e do Contorcionista, não tem como não ficar impactado com essa letra, né? Eu penso nas letras para poder trazer, para fazer análise de músicas que eu gosto de ouvir. E eu nunca tinha parado para analisar. Eu vejo a letra, eu ouço a música, mas eu nunca parei para essa música de fazer esse exercício de criar um cenário, de pensar possíveis histórias que ela está querendo contar a partir da letra. E fazendo isso aqui agora, a gente foi para um lugar muito pesado mesmo. E eu não quero terminar o vídeo com essa energia negativa, apesar da música ter essa energia negativa. É uma música boa porque ela cumpre o objetivo dela, né? Ela conseguiu impactar a gente. Espero que você que tá aí esteja impactado. Fala, rapaziada, eu sou o Lucas Luiz e eu estou aqui no YouTube fazendo essas análises, trazendo conteúdo musical, porque é meu sonho conseguir viver disso aqui. E hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo e para isso eu preciso que você me ajude. Eu quero sair da CLT. O meu trabalho, o meu emprego CLT me impede de fazer o meu trabalho no YouTube. E só você consegue me ajudar a fazer com que o meu trabalho pare de me atrapalhar. Então comenta, curte, se inscreve. Eu quero muito saber a sua opinião, sabe? Qual foi a linha de pensamento que a gente construiu aqui junto que mais te impactou? Qual foi a linha de pensamento que você já tinha em relação a essa música? Como que essa música te pega? Para você, ela consegue atingir um objetivo de te chocar, de te deixar triste? O que que ela causa em você? Eu quero muito saber. E dependendo da resposta, eu venho aqui e pego, printo, e a gente abre, bota na tela e a gente faz uma análise em cima do comentário que você fez. Que eu quero que seja um canal de diálogo mesmo. Não quero que seja só eu cagando regra e falando o que que eu penso aqui, sabe? Eu quero que você concorde, quero que você discorde de mim. Eu tô com o objetivo, a gente está com o objetivo de alcançar 2.000 seguidores, porque eu acho que com 2.000 seguidores, o vídeo vai conseguir, os vídeos vão chegar para mais pessoas, e aí eu vou conseguir monetizar e eu vou conseguir trazer uma estrutura melhor. Eu não sei se travou, que os vídeos têm travado, porque o meu computador não aguenta, o áudio não tá bom, eu moro num local que é muito barulhento, então assim, se a gente chegando em 2.000, o canal monetizando, eu vou montar um cenário, eu vou comprar uma cadeira, eu vou comprar mais luzes, e eu tenho esse compromisso com vocês de levar mais conteúdo para você, de trazer mais análises como essa. Eu quero muito fazer uma análise de um álbum inteiro, sabe? Pegar, fazer um vídeo de 1 hora, analisando música por música, letra por letra, fazendo react, fazendo um dossiê, sabe? Da Melanie Martinez. E esse álbum tá maravilhoso para isso. Então é isso. Te espero no próximo vídeo.